E eu vou falar aqui de um outro aspecto do canibalismo ari, que é o canibalismo guerreiro. Como a Beth falou no início, como nós falamos, os Wari, ao contrário do que pode parecer, que nós só estamos falando deles, não são os únicos que praticavam canibalismo entre os índios das terras baixas da América do Sul. Mas, por outro lado, os Wari constituem um caso etnográfico muito importante por exibirem essas duas formas de canibalismo, que é o canibalismo funerário e o guerreiro. Então, eu vou ler um texto que o título é "Por que os Wari matavam e comiam os seus inimigos?". Até pelo menos o final dos anos 1960, os Wari matavam e, sempre que possível, comiam seus inimigos. Desde as primeiras décadas do século XX, os brancos tornaram-se os seus principais inimigos, praticamente os únicos, dado o desaparecimento ou deslocamento dos povos vizinhos com os quais costumavam fazer guerra. Os membros de nossa sociedade expressavam um enorme horror diante dos corpos que encontravam crivados de flechas e muitas vezes mutilados. Isto servia-lhes de confirmação do canibalismo, prática que resumia no imaginário ocidental tudo aquilo que era percebido como algo grotescamente diferente e justificava não só a escravização dos índios, como servia para nutrir e fazer aflorar o repertório de violência no imaginário colonial. A América do Sul, apresentada aos europeus já no século XVI, por meio dos relatos dos cronistas, ofereceu um campo fecundo para a especulação europeia sobre a selvageria do outro. No caso dos Wari, a imprensa brasileira, de posse de fotos que mostravam cadáveres sem pernas ou braços, elaborava textos fantasiosos que faziam dos Wari torturadores de pessoas vivas e seres sedentos de carne humana. Os fatos apresentados nessas matérias de jornal são, do ponto de vista etnográfico, falsos. Os Wari jamais mutilaram ou comeram um inimigo vivo. E esse era, na verdade, o modo como eles eram tratados nas expedições de represália organizadas pelos brancos, especialmente a partir dos anos 1940, sobre as quais a Beth falou. Nelas, os grupos de homens armados atacavam aldeias antes do nascer do dia, metralhando todos os índios que encontrassem pela frente, e eles estavam dormindo nesse momento. Há diversos relatos de mutilações realizadas em pessoas vivas nessas ocasiões. Homens com orelhas amputadas e crianças que eram cortadas ao meio com facão diante do olhar dos pais. Mas se os Wari não eram sedentos de carne humana, associavam e associam os inimigos às presas animais. E a guerra era, dentre outras coisas, uma ocasião privilegiada para a confirmação da não-humanidade dos inimigos. Reconhecer esse movimento predatório dos índios não é, entretanto, fácil, pois de algum modo sustenta ideologicamente as brutalidades cometidas contra eles. Diante desse escândalo lógico e moral que representava a guerra ameríndia e as práticas macabras a ela associada, a antropologia passou a buscar uma explicação racional, uma função oculta. Para os ecologistas culturais, trata-se de um dispositivo de adaptação ao ambiente. Para Pierre Clastres, um mecanismo contra o Estado, e assim por diante. A associação da guerra à troca, desenvolvida pelos estruturalistas no rastro de Lévi-Strauss, permitiu que se ressaltasse os seus aspectos produtivos. Para poder tratar o fenômeno da guerra, a antropologia parece ter evacuado tudo o que nela significa destruição. O discurso da reciprocidade permitiu tratar o fenômeno ameríndio com certa asepsia, uma prudência que se justifica em nosso contexto político. No entanto, não se pode falar da guerra Wari sem falar em seu aspecto predatório, visto que o ato da predação constituía em si a parte essencial da guerra. Vivendo em um universo povoado de subjetividades, ou seja, de seres que são humanos, os Wari necessitam de meios eficazes para se diferenciar de animais e inimigos, que são potencialmente humanos. A guerra e a caça constituem esses meios. Então, eu acho que esse é o ponto central. Os Wari vivem num mundo onde há muitas subjetividades, muitos sujeitos que são
potencialmente humanos. Então, definir uma posição de humanidade é um ato central, e esse ato se dá por meio da predação.